Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o conceito de servir e devolver. Vocês já ouviram falar? Pois é, a interação servir e devolver foi desenvolvido segundo o Centro de Estudos e Pesquisas da Universidade de Harvard com crianças, tá? Então, o que é o servir? Servir é quando a criança balbucia, sorri, chora, enfim, quando ela faz qualquer tipo de atitude onde ela solicita a atenção do adulto. Então a criança está servindo para o adulto. Já o devolver é quando o adulto atende essa solicitação da criança, ou seja, quando o adulto responde a esse sorrir, chorar, balbuciar da criança. Isso é o devolver. Bom, pessoal, servir e devolver é apenas uma nomenclatura técnica, tá? Em outras palavras, o servir é quando a criança produz qualquer atitude que ele vai te convidar enquanto adulto a participar do universo dele. De que forma? Chorando, rindo, gritando, batendo palma, ou seja, fazendo aquelas gracinhas que qualquer bebê sabe fazer. Este momento ele está te convocando enquanto adulto para participar deste universo. E você, enquanto adulto, a partir do momento que você interage com esse bebê, você está dando a resposta, ou seja, você está estimulando o desenvolvimento dessa criança, você está devolvendo para a criança este convite, esta solicitação que ele fez para você. Vocês pais devem estar se perguntando para que serve o servir e devolver? Qual a importância disso? Pois é, servir e devolver, ele enriquece a arquitetura do cérebro com novas trilhas neurais. O que são trilhas? Pensa comigo, se você precisa ir a um determinado lugar e já existe uma trilha, para você chegar nesse lugar fica mais fácil, não fica? É muito mais fácil do que se não tivesse nenhum tipo de caminho e você precisasse descobrir como chegar. Pois é, a mesma coisa funciona com o cérebro. Essa trilha é o caminho que o bebê faz, né, que o cérebro faz, para chegar a um conhecimento pré-existente. Então, quando o pai, o adulto, ele responde ao servir da criança, quando ele devolve o servir da criança, ele está contribuindo para que essa criança ela resgate um conhecimento já adquirido dela. E essas trilhas neurais, ela também serve para ligar a partes diferentes do cérebro, acessando esses conhecimentos pré-adquiridos que estão em cada parte do cérebro. Então ele vai formando uma espécie de teia, para que, a partir do momento que o adulto devolve esse servir da criança, essa criança acessa essas partes do cérebro, tá? Essas diferentes partes do cérebro, vai compor aquele conhecimento que ela já tem, para daí então formar um novo conhecimento. Então, como eu falei anteriormente, para a gente adquirir novos conhecimentos, a gente precisa acessar os conhecimentos já pré-adquiridos. Eu vou usar como exemplo o meu caso. Eu sou diretora de uma escola de educação infantil. Para eu chegar ao cargo de direção, eu precisei passar por todos os estágios escolares, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, médio, a universidade de pedagogia, para a partir de então poder ser diretora da instituição. Ou seja, para eu chegar ao cargo de direção, eu precisei acessar esses conhecimentos pré-adquiridos nos estágios anteriores, ou seja, na universidade, por consequência no médio, por consequência no fundamental e assim por diante, para eu poder construir o meu conhecimento recente e chegar ao cargo de direção. Tudo bem? Dando seguimento nisso, quando acontece da criança servir e o adulto não responder, não devolver para a criança,
Se isso acontece com persistência, ou seja, se a criança está convocando o adulto e persistentemente o adulto não devolve a essa convocação da criança, essa não devolução pode gerar um estresse na criança. Bom, pessoal, nessa questão de interação servir e devolver, Harvard propõe 5 passos para essas interações, que são ela: observar, devolver, nomear, turnos de espera, inícios e fins. Vou passar para vocês agora cada uma delas. Então vamos lá, gente. O que é observar? Eu sugiro que vocês sempre observem a criança, o comportamento dela, as atitudes. De que forma? Por exemplo, a criança está brincando. Observa essa interação que ela tem com o meio, com os objetos ou até mesmo com você. Isso é o observar. Você vai estar motivando para que a criança explore o todo. Cada vez que você observa essa atitude, esse comportamento da criança, você vai estar contribuindo para ela, para que ela desenvolva, para que ela explore todo o ambiente. Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês um pouquinho do devolver. Então, o que seria o devolver? Como eu já mencionei anteriormente, são gestos, atitudes, sorrisos dos pequenos, de forma que, se apoiado pelo adulto, ele motiva a seguir servindo. Ou seja, quando a criança, como eu falei anteriormente, lembra? Sorri, balbucia, chora e o adulto devolve a essa solicitação da criança, isso motiva para que ela continue servindo a você enquanto adulto. Ou seja, dá margem para continuar, por exemplo, uma brincadeira. Por outro lado, quando a criança te faz essa convocação e você, enquanto adulto, não responde, isso pode ocasionar também, como eu falei anteriormente, um estresse. Exemplo, os pais costumam comprar tudo para a criança. iPad, iPod, o melhor brinquedo, Baby Alive, né? A Baby Alive que tá na moda, enfim, a Baby Alive compra tudo. Só que, lembra o que eu falei anteriormente do observar? Ele não teve a capacidade, o feeling de observar realmente essa criança. E aí ele compra o melhor presente, aquele que é da moda, aquele que a criança fala o tempo todo. Às vezes o bebê não fala, aí fica mais difícil, mas as crianças pequenas que já costumam pedir o que quer, o pai se sente super satisfeito porque ele conseguiu comprar esse presente que a criança vê na TV e fica super empolgada. Legal! Ele se sentiu feliz porque ele conseguiu realizar um desejo da criança. Mas agora eu vou contar para vocês uma coisa que acontece dentro da escola e é muito frequente. É festa, reunião de pais. Com as crianças menores isso acontece com bem menos frequência, mas com as crianças maiores de 4 a 6 anos, as crianças comentam: vai ter reunião, vai ter a festinha X, vai ter a festinha Y. E aí, esse mesmo pai que comprou a Baby Alive, ele não vai na reunião, ou ele não vai na festinha. E isso, ele acaba causando uma frustração sem ele mesmo, ele não quer causar essa frustração, mas ele acaba causando na criança. Por quê? Porque ele não teve apurado essa questão do observar que eu falei anteriormente. Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês o terceiro passo, que é o nomear. Então, sempre que você for devolver uma atitude para a criança, um gesto, você deve nomear essa atitude, esse gesto, esse objeto, de forma que a criança consiga criar conexões de linguagem em um nível cerebral. Isso antes mesmo até dela falar, dela entender a palavra, porque essas conexões elas são formadas até mesmo antes disso. Um exemplo, a caneta.
tá? Você tá brincando com a criança, com o bebê e mostra uma caneta para a criança e a criança tenta pegar essa caneta. Quando você mostra essa caneta para a criança, você deve falar para a criança: olha, a caneta. Então você tá expressando o som, a fonética caneta. A partir deste momento, você está brincando, interagindo com a criança, falando a caneta e a criança está adquirindo este conhecimento. Uma outra forma, após isso, vai ser materializado a caneta, a figura, ou seja, você vai mostrar a caneta e a criança vai entender que aquela figura, aquele objeto é uma caneta. Após isso, existe a questão das palavras. Então a criança vai entender que caneta constitui uma palavra, que o que é? São junções de letras que formam a palavra caneta, que representa o objeto, ou seja, o simbolismo, o objeto caneta. Bom, pessoal, agora o quarto passo, ele é denominado como turnos e espera. O que seria esse turno? Seria o ciclo entre criança, adulto, ou seja, a criança solicita, o adulto responde. A criança solicita, o adulto responde e vai havendo uma interação. A cada solicitação da criança tem a resposta, que por consequência gera uma outra solicitação com uma brincadeira, uma outra resposta, então isso fica cíclico. Isso significa turno. Já a espera significa respeitar o tempo da criança. Ou seja, esse método permite que a criança desenvolva um autocontrole, ou seja, ela vai saber esperar o momento do outro. Além disso, ela vai também entender o processo de relação com o outro. Como eu falei, o adulto, criança e até mesmo criança, adulto, essa é a relação. Isso vai desenvolver na criança uma confiança e uma independência. Então a gente tem sempre que focar em respeitar o tempo da criança. Tudo bem? E agora nós chegamos no último passo dessa interação, que seria início e fim. É preciso reconhecer esse início e fim para saber se as crianças estão prontas para passar para um outro tipo de atividade, uma outra fase. Por exemplo, quando a criança encontra um momento para tomar algum tipo de iniciativa, o adulto ele deve apoiar essa iniciativa na criança, porque isso faz com que a criança desenvolva um processo de exploração do mundo. Tudo bem? Também reconhecer a importância desse início e fim, dessa interação, ela é fundamental para um desenvolvimento saudável da criança. Temos como exemplo duas crianças que estão ali interagindo. Aí um amiguinho beija o outro e os pais estão ali. O pai desta criança que não beijou quer que esse amiguinho retribua o beijo, mas essa criança não quer neste momento. Pode ser que daqui a pouco ela vá retribuir, mas nesse momento ela não quer retribuir o beijo. E aí, de repente, o pai tem vontade de pegar essa criança pelo braço, levar até esse amiguinho que beijou e falar pro filho: beija o amiguinho também. Mas não é o momento da criança. Então a gente precisa esperar este momento, esta vontade da criança. Isso pode gerar alguma frustração em vocês enquanto pai? Pode, mas a partir do momento que vocês entendem e respeitam este momento da criança, tudo se torna mais fácil. Bom, pessoal, hoje a gente trabalhou a questão do servir e devolver, tá? Como mencionei anteriormente, servir é a solicitação da criança, as atitudes da criança para o adulto, e o devolver é a resposta do adulto para a criança, tá?
nós passamos pelos 5 passos, que seria o observar, é você verificar as atitudes da criança, o comportamento da criança, você devolver a solicitação da criança, observando o comportamento dela, sempre nomeando essa devolução, que isso pode ser, por exemplo, uma dor de barriga, a caneta, como eu mencionei anteriormente, então você vai estar nomeando, tá? Para formar a aquisição de um novo conteúdo, mas sempre respeitando o momento da criança. No caso, como você observa o seu filho, porque cada um tem um filho em particular e conhece exatamente o seu filho. Então essa questão do observar é muito importante para você verificar se o que a criança está fazendo é, por exemplo, uma birra ou não. Então, a partir do momento que você observa a criança, você consegue perceber a birra e então observar e entender o período de espera da criança. Tudo bem? Então, pessoal, entendemos a importância do servir e devolver para a formação das trilhas neurais para a criança. A gente falou anteriormente que essa formação de trilhas neurais contribui para que o conhecimento pré-adquirido ajude na formação de um novo conhecimento. E essas trilhas são os caminhos que o cérebro percorre de forma fácil para a aquisição deste novo conteúdo. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter ajudado e ter contribuído com um pouquinho de um conteúdo novo para vocês.